Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Aqui em casa tá tudo, ó, beleza. Como que tá aí na sua casa, né? O pessoal já voltou a trabalhar, todo mundo já tá negativo, não tem mais ninguém positivo aqui no corona. Então, estamos felizes e agradecidos ao nosso Deus, né? Todos os dias temos motivos para agradecer, para dizer, Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Deus é bom demais, Ele cuida da gente, né? Ele nos guarda, nos protege, nos dá tudo que nós precisamos. Então, todos os dias nós temos motivos para agradecer. Hoje eu quero estudar com vocês uma carta que se encontra lá no livro de Apocalipse. Você sabe que o livro de Apocalipse é o livro das revelações, né? Da revelação do que vai acontecer no futuro. E aí, Jesus manda João escrever 7 cartas a 7 igrejas. E de acordo com os estudiosos, nós estamos vivendo no período da última carta, da carta de Laodiceia. Então hoje nós vamos ver o que Jesus tem para dizer para a igreja de Laodiceia, né? O que Jesus tem para dizer para nós? Então abre a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 14. Diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Então aqui começa dizendo que o que Jesus, que é o Amém, o testemunha fiel, verdadeiro, ele vai dizer para essa igreja. Então é ele que está dizendo, escreve para esta igreja dizendo isso. Conheço as tuas obras, que nem és quente e nem frio. Quem dera foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejam manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Jesus aqui nesta carta que ele escreve para a igreja de Laodiceia, que nós vamos nos apropriar dela como para nós. Então, a carta que Jesus escreve para mim, Adriana, a carta que Jesus escreve para você. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Eu sei o que você está fazendo. Eu conheço o teu coração. E sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Você nem é quente e nem é frio. E porque você não é quente e nem é frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ele fala assim, qual é a causa? Por que essa igreja, ela nem é quente nem é fria? Por que ele fala que está a ponto de vomitar-te? Ó, essa igreja dizia que ela era rica. Era uma igreja que confiava na sua prosperidade financeira, nos seus bens financeiros. Então, ela se achava muito poderosa porque ela tinha dinheiro. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Autossuficiente. Quantas vezes nós achamos que nós somos bons demais para cuidar das nossas próprias vidas? Quantas vezes nós achamos que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos perguntar para Deus o que Ele acha de determinadas coisas? Nós tomamos atitudes porque nós nos achamos autossuficientes. E ele fala assim, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então ele está dizendo, para você que é rico, uma igreja rica materialmente, você se acha autossuficiente, você se acha poderosa, você acha que você não precisa de nada e nem de ninguém. Eu estou aqui para te dizer que você precisa, porque você é infeliz,
Você é pobre, cega e nu. É isso que ele está dizendo para essa igreja. Porque às vezes isso acontece com a gente. A gente achar que a gente é bom demais e que a gente não precisa de Deus. E achar que, mas eu não faço isso. Tem muita gente que vai pensar assim, na hora que eu falo isso, às vezes até eu penso, não, mas eu dependo totalmente de Deus. Quantas atitudes, quantas mudanças, quantas coisas a gente faz na vida da gente sem buscar a sabedoria de Deus, sem buscar a aprovação de Deus, sem olhar para a palavra e falar, mas é isso que Jesus me ensina. Será que a gente não se acha autossuficiente? Toda vez que nós tomamos uma decisão, toda vez que nós achamos que nós não precisamos de orar, é porque a gente acha que a gente não precisa de Deus. Eu posso passar o meu dia sem fazer uma oração, porque eu me basto, eu dou conta. Na verdade, é isso que a gente está dizendo. Quando a gente se recusa, por exemplo, a fazer uma oração, estou dando um exemplo. Porque a gente acha que a gente consegue, que a gente faz, que a gente acontece, porque a gente confia na gente. E é a mesma coisa disso daqui, que é da igreja de Laodiceia, que Jesus está dizendo, você se acha autossuficiente. Você acha que porque você tem uma vidinha organizadinha, que você tem o seu dinheirinho, que você tem o seu salário, que você não precisa de nada e de ninguém. Você se acha. E aí Jesus está falando, olha, você é infeliz, você é pobre, cego e nu. E aí essa carta é muito interessante porque é uma carta a uma igreja, né? E Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta, quer dizer que ele está do lado de fora da vida dessa pessoa. Diz-se cristão, vai na igreja, mas às vezes Jesus está do lado de fora. E ele fala, eu estou batendo, eu quero entrar. Se você abrir, eu vou entrar, porque Jesus é educado, ele não invade a casa de ninguém. Então, se você abrir, ele vai entrar. E essa carta me chama a uma reflexão. Será que nesse tempo eu sou fria ou eu sou quente? Ou será que se Jesus olhar para a minha vida espiritual, ele vai achar que eu sou morna? Faça uma análise da sua vida. Olha para a sua vida. Você é aquele crente fervoroso? Você é aquele crente que busca Deus, busca todas as decisões da sua vida, a orientação da palavra, a orientação do Senhor. Fala com o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me dá uma direção, me mostra como que eu faço aqui nessa situação. Você é aquele cristão que se apega à palavra, que tenta viver, sabe, que se preocupa com a expansão do reino de Deus aqui nessa terra, se preocupa em falar do amor, da graça de Jesus? Ou você é um cristão frio, indiferente, né? Não quer nada com Deus, não quer saber, insensível. Não importa se as pessoas estão fazendo o que for. Ó, esse é um cristão, tá nem aí, é indiferente. Ou você, amor, hoje, nossa, a gente precisa orar porque Deus é maravilhoso, eu amo Deus e nossa, Senhor, obrigada, aí caiu um negocinho ali, sujou o seu chão, você, porque Deus não quer saber de mim, porque um pé lá, um pé cá, hora quer, hora não quer, hora busca, hora não se importa. Um cristão morno, que não tem compromisso, não tem comprometimento com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus, né? Não tem o Senhor como centro. Então, tudo isso mostra para nós que nós estamos ou num lugar ou no outro. Se nós somos fervorosos ou se nós somos frios. Ou pior, porque um café, gente, café quente é uma delícia. Café gelado também muita gente gosta. Mas um café morno, realmente, Jesus tem razão, dá vontade de vomitar. E aí nós precisamos analisar aonde nós estamos e buscar a direção do Senhor para melhorar, para crescer, para avançar, né? Para ser um cristão realmente fervoroso, fervoroso na oração, fervoroso na vida com Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Se eu acabei de fazer a minha análise, eu parei para refletir e vi, nossa, realmente eu tô aqui, eu acho que Jesus está a ponto de vomitar. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso analisar quais áreas da minha vida eu tenho pecado. Quais áreas da minha vida eu tenho sido negligente, tenho errado? Será que é no trato com as pessoas? Será que é na minha vida, sei lá, sexual? Será que é na minha vida financeira?
Aonde tem pecado, eu preciso abandonar. Jesus fala para a igreja que vai comprar vestes brancas, ele fala de pureza. Para nós voltarmos a ser um cristão fervoroso, nós precisamos nos arrepender. E ele diz aqui no versículo, ó, se pois zeloso, arrepende-te. Jesus está chamando a atenção. Se você está vivendo ou na frieza espiritual ou na mornidão, você precisa se arrepender. Chegar diante de Jesus e falar, Senhor, me perdoa, porque até agora eu tenho sido um cristão morno. Eu realmente não tenho abraçado a fé, eu realmente não tenho abraçado a comunhão com o Senhor, eu realmente não tenho buscado o Senhor na minha vida, eu tenho sido morno, Senhor, e o Senhor tem toda a razão de querer me vomitar-me da tua boca. Então, primeira coisa, romper com os pecados, abandonar pecado, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Arrependimento. Descobrir nessa análise aonde nós temos pecado e voltar-se para o Senhor com arrependimento. Outra coisa é o que você tem colocado no seu coração que tem deixado você morno. Gente, se você passar o dia inteiro olhando Facebook, no Instagram, se você passar o tempo todo vendo essas coisas, você não vai se encher de Deus. Então é isso, o que você gera ali no seu coração, o que você coloca para dentro de você. Nós somos aquilo que nós ficamos vendo, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então a gente precisa pensar nessas coisas, o que a gente tem alimentado a nossa mente, o que a gente tem alimentado a nossa alma, quais são as coisas que nós temos assistido, quais são os livros que nós temos lido. Se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, é claro que a nossa vida carnal, a parte, vai falar mais alto. Então nós precisamos sim abandonar o pecado e ver o que a gente, sabe, essas distrações, às vezes nem é pecado, são distrações que nos afastam de Deus. A gente precisa preencher a agenda da gente com gente que tem fome de Deus. Vocês já observaram que grávida gosta de conversar com grávida? Acabou de ter um neném, a outra vai lá conversar com aquela que acabou de ter um neném, elas vão trocar. A gente gosta de conversar com gente que tem algo para acrescentar para aquele momento que nós estamos vivendo. Então, se você quer crescer em Deus, se você quer crescer na sua vida espiritual, converse com pessoas espirituais. Conversa com você que tem fome de Deus. Tem que conversar com quem tem fome de Deus. Porque senão você vai sempre para baixo, sempre para cima. Você tem que procurar gente que esteja falando de coisas que você almeja para o seu propósito de vida. Volta para a palavra, volta para a oração. Né? As minhas maiores crises na minha vida espiritual, as vezes que eu tive mais fraca, foram as vezes em que eu negligenciei a prática da oração. Então a gente precisa estar ali, constante, oração todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque é a comunhão com Deus que vai fortalecer e vai fazer a gente ser um cristão fervoroso. Então a gente precisa checar diariamente a temperatura do nosso coração. Se ele está quente, se ele está morno ou se ele está frio. E se ele estiver morno ou frio, voltar-se para Deus, voltar-se para a palavra, voltar-se para a oração, voltar-se para o jejum, sabe? Pedir perdão, se arrepender, faça uma análise, começa a agradecer pelo que tem de bom, começa a pedir perdão pelo que está errado e volta, porque Jesus está dizendo, eu estou de fora do seu coração, eu estou batendo, mas você não está dando lugar para esse relacionamento que eu quero ter com você. É muito sério? É muito sério. Né? Porque Jesus está falando, olha, ele não está falando aqui de salvação, ele está falando aqui de comunhão. Cear, ele fala, se você abrir a porta, eu vou entrar e cear com você. Cear é estar ali junto, né? Fazer uma alimentação junto, ficar junto. E Jesus está dizendo isso. Ele não está podendo ter comunhão com você, porque a sua vida está com pecado. Você se acha autossuficiente, você acha que as suas posses, as suas prosperidades materiais podem garantir para você todas as coisas. Então, volte-se para o Senhor. É muito forte essa palavra, né? A palavra de Apocalipse é muito forte. E a gente precisa analisar a temperatura do nosso coração. Faça isso no dia de hoje. Que a graça de Jesus esteja com você e que você possa abrir para essa comunhão que Ele quer ter contigo. Amém?